Queridos companheiros, boa noite. Meu nome é Rita de Cássia e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e nós estamos aqui hoje para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 29, Sacrifício da Própria Vida. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, convidamos a todos a uma prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, Teresa d'Ávila, patronesse de nossa casa, os queridos espíritos Rafael, Birajara e Francisco, e essa pleide de espíritos que sustentam e nos amparam. Lembramos também, acima de tudo e de todos, o nosso Pai justo e bom, pedindo a Ele que sustente o nosso estudo, sustente o nosso momento, que as nossas palavras, Senhor Jesus, possam ser de consolo e de esperança, através do Evangelho do Senhor Jesus. Envolva-nos, Senhor, a todos. Graças a Deus. Então, companheiros, o item 29 do capítulo 5, ele se inicia com uma pergunta que nós vamos ler. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? E quem responde essa pergunta é o nosso querido São Luís. Que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre de terminar com a sua vida, e, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. O que São Luís quer nos dizer que o mais importante de tudo e o que determina tudo é a intenção pela qual nós nos movemos a fazer qualquer coisa. O fato em si não importa, importa é a intenção que nos leva a executar qualquer tarefa, qualquer ato. E ele segue dizendo para nós que se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida se isso for necessário. E é esse trecho da resposta de São Luís que nos move à reflexão da noite de hoje. A doutrina espírita nos ensinou que a verdadeira vida é a vida espiritual, é uma vida plena. E nós vamos pensar e raciocinar em cima da ideia, do fato de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nesse trecho da resposta de São Luís, ele nos fala sobre servir ao país, nos fala da verdadeira dedicação, nos fala em sermos úteis e nos fala também do sacrifício da própria vida. Mas vamos trazer tudo isso para a visão de espírito imortal que somos, para a visão da verdadeira vida, que é a vida espiritual. E primeiramente vamos lembrar do Senhor Jesus, quando ele nos disse que ele e o Pai eram um só, o que na verdade significava que Jesus cumpria a vontade de Deus, ele servia a Deus, ele servia ao Pai. E deve ser isso que nos deve mover, porque da mesma forma que saímos das mãos de Deus, nós retornaremos a Deus, nós retornaremos ao Pai. Então, o nosso objetivo é nos reformarmos para que possamos estar em sintonia com o Pai, possamos estar nessa união suprema com a divindade. E o Senhor Jesus veio nos dizer que o caminho é o serviço, o caminho é o servir. No caso do Senhor Jesus, ele serviu ao Pai porque cumpria a sua vontade. E ele serviu a todos nós. Não podemos esquecer que ele nos disse que para que possamos ser o primeiro no reino de Deus, temos que servir. Então, quando São Luís nos fala do sacrifício da própria vida e a verdadeira vida é espiritual, e nós sabemos que o espírito não morre, como seria esse sacrifício? E novamente lembramos do nosso maior exemplo, que foi o Cristo Jesus, porque ele se ausentou de paragens celestiais para que pudesse encarnar aqui na Terra. E nas questões 339 e 340 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec como é que é voltar
a carne, volver a carne. Na questão 339, Kardec pergunta: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que se dá quando da desencarnação? E os espíritos respondem que é muito maior, sobretudo mais longa. Com a morte, o espírito sai da escravidão. Com o nascimento, entra para ela. Então aí a gente começa a perceber o quanto é sacrificial voltar à carne, voltar ao corpo físico. Na questão 340, Kardec pergunta: o instante em que o espírito deve encarnar é para ele um instante solene? Executa esse ato como uma coisa grave e importante para ele? Nós vamos trazer o comentário de Kardec, que para nós é de suma importância sobre o que nós estamos falando. Kardec diz: assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele encarnou, ele não reencarnou. A reencarnação é para este uma espécie de morte, ou melhor, de exílio e de clausura. Então nós podemos aqui perceber um pouquinho de quanto é sacrificial voltar à carne. Porque, na verdade, nós estaremos nos escravizando, porque os nossos sentidos ficam todos abafados por conta do corpo denso que nós temos que vestir para estar no planeta Terra, no corpo físico. E também nós trouxemos do Evangelho, aqui no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, que os espíritos também fazem, na verdade não são os espíritos, né? Kardec que faz um comentário em relação à vida na Terra. Capítulo 3, item 7. Ele diz assim: em um hospital só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições superam as alegrias. Então, companheiros, voltar à carne é um sacrifício. Então, nós estamos aqui vendo que a questão do sacrifício da vida, encarado por um espírito imortal, voltar à carne é um sacrifício da própria vida. E nós vamos aqui lembrar de alguns exemplos de espíritos que voltaram à carne para esse sacrifício. Nós lembramos da mãe de André Luiz, que vivia em esferas mais elevadas, trabalhando não só pelo seu filho, mas por outros espíritos também. E esses espíritos que nós vamos citar, eles estavam inspirados pelo Cristo, eles foram inspirados pelo Cristo e não se conformavam em viver, digamos, num ambiente de paz, de tranquilidade, podemos dizer até o céu, como muitas pessoas entendem, um céu conquistado, lembrando que existiam outros companheiros, queridos dos seus corações, e às vezes não queridos, mas irmãos em humanidade, em universalidade, estavam amargando na vida material. Então, muitos voltam com esse sacrifício para poderem ajudar aqueles que estão aqui. Então, nós temos a mãe de André Luiz. E quando ela comenta para André que ela vai voltar à carne, André não consegue entender por que ela vai se impor esse sacrifício, já que ela poderia ajudar o pai dele, porque, na verdade, ela retorna para ajudar aquele que tinha sido seu esposo naquela encarnação, e dois espíritos femininos que tinham se comprometido ao se consorciarem com aquele que fora seu marido na Terra. E ela responde para André assim: não duvido, no entanto, os espíritos que amam. Ela fala não duvido porque André pergunta, questiona que ela poderia ajudar o seu pai e aqueles espíritos de onde ela estava. E ela diz: não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados?
Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando aos filhinhos a intempérie? Não posso ficar à distância. Então, ela volta à carne para ajudar esses espíritos. E nós também não poderíamos deixar de lembrar de nossa querida Alcione. Ela era residente do sistema de Sírios e também ela pede para retornar ao orbe terreno para ajudar corações amados, almas amadas, que muito doíam ao seu coração. Quem não teve a oportunidade de ler o romance Renúncia, leiam, porque é um romance magnífico. A doação de Alcione, mas a sua força, a sua determinação, a certeza do amparo do Cristo, a sua vida, fazem com que ela passe por situações muito dolorosas e ela, em momento nenhum, ela cai. Então, ela vai conversar com Antênio, que é uma entidade angélica, fala isso, e ele a adverte em relação ao retorno à carne. Ele fala assim para Alcione: recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. E é esse mesmo Antênio que, questionado por uma outra entidade jubilosa, porque ele fala assim: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? E ele diz para esse companheiro que é Alcione, e ele, espantado, pergunta: Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? E é Antênio que responde para ele: só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. E nós vamos lembrar de nossa querida patronesse. Teresa d'Ávila também passou por sacrifícios atrozes, vivenciou sacrifícios. E é muito interessante que quando a gente lê os relatos dela, ela é de uma sinceridade. Ela expõe os seus sentimentos de uma forma tão tranquila e tão sincera que às vezes fazem nos pensar como nós estamos expondo os nossos sentimentos e aquilo que vai dentro de nossa alma. Ela passou mais de 6 meses na casa de uma senhora chamada Dona Luísa de Lacerda, em Toledo. E lá ela recebe a notícia de que as religiosas do seu mosteiro estavam querendo indicar-lhe o cargo de prelada, porque as eleições do mosteiro estavam se aproximando. E quando ela recebe essa notícia, Teresa fica desesperada. Ela começa a se atormentar, porque ela não queria esse cargo. Ela tem aversão a cargos, ela acha que cargos são perigosos à própria consciência, e ela relata que seria um trabalho muito grande, porque havia um número muito grande de religiosas naquele mosteiro. E ela também relata que, apesar, dessa questão do cargo, da consciência, do trabalho que seria muito grande, ela está de bom gosto e de regalo na convivência desta senhora. E ela não queria, digamos assim, abandonar esse bem-estar em que ela estava ali na convivência com esta senhora e com uma outra senhora também, que também tinha ido visitá-la na casa dessa senhora. Só que é muito interessante que, ao mesmo tempo que ela se atormenta por conta dessa possibilidade de ser a prelada do mosteiro, a sua alma começa a se sentir apertada, porque ela começa a perceber que, não voltando para o mosteiro e não assumindo esse cargo, ela não estaria servindo a Deus, ela não estaria servindo ao Senhor. Então, de alma apertada e perdendo o gosto da oração, porque ela diz que o Senhor começa a tirar dela o gosto da oração. Os seus tormentos são muito maiores do que ela ter que abandonar o gosto de estar naquela casa e o regalo. Então ela resolve voltar para o mosteiro
para que ela possa seguir aquilo que deveria acontecer. E ela tem a certeza que Deus não desampara aqueles que o servem. Então ela retorna. Então, companheiros, olhemos ao nosso redor. Olhemos ao nosso redor e percebamos quantos já se sacrificaram por nós e quantos ainda se sacrificam por nós para que possamos estar aqui, vivendo aqui, nesse momento. E sejamos gratos. A gratidão é um sentimento que nos move. E não olvidemos que servir ao próximo é servir a Deus. Que o nosso sentimento, queridos irmãos, seja sempre de gratidão. Vamos à nossa prece para finalizar o nosso estudo. Senhor Jesus, muito obrigado por nos ter amparado, nos ter sustentado e direcionado na noite de hoje. E envolve-nos, Senhor Jesus, a todos na sua luz. Graças a Deus. Queridos companheiros, fiquem em paz e que tenham uma semana de paz com Jesus. Graças a Deus.